Aquela manhã de sexta-feira começou como todas as outras na mansão de Gabriel, mas havia algo diferente no ar. Uma tensão invisível, uma ansiedade que pairava entre as paredes frias de mármore e os corredores silenciosos. Júlia já estava acordada antes do nascer do sol, como sempre fazia, organizando pessoalmente os preparativos para a festa de aniversário de seu marido. Ela supervisionava cada detalhe com calma cirúrgica, desde a colocação das flores nos arranjos centrais até a disposição precisa dos talheres de prata sobre as toalhas italianas. Nenhum convidado sabia, mas aquele seria um dia decisivo, talvez o mais importante da vida de Gabriel, embora ele ainda não soubesse disso. O rosto de Júlia mantinha a mesma expressão serena e elegante que sempre exibiu, mas seus olhos entregavam um abismo de mágoas acumuladas, silêncios engolidos e feridas cauterizadas por anos de traições mascaradas por perfumes caros. Enquanto isso, no andar de cima, Gabriel despertava lentamente, embalado pelo som suave da música clássica que saía do sistema de som automatizado. Ele se espreguiçou preguiçosamente na cama de linho egípcio, verificou o relógio importado ao lado da cama e pegou o celular. A primeira coisa que viu foi uma mensagem de Isadora, enviada às 4 horas da manhã. Hoje, quero te dar um presente que a Júlia nunca saberia como oferecer. Ele sorriu sozinho, satisfeito consigo mesmo, como se tivesse conquistado algo além do que qualquer homem mereceria. Levantou-se com calma, caminhou até o banheiro com vista para o jardim e, enquanto escovava os dentes, pensava em como mentir para sair da própria festa mais cedo e encontrar a amante em um flat alugado na zona sul da cidade. Júlia o observava à distância do alto da escada, quando ele desceu com seu tradicional blazer azul marinho e aquele sorriso calculado que só usava quando precisava manter aparências. Ela sabia onde ele esteve na noite anterior, sabia do flat, sabia das flores que ele mandava anonimamente para Isadora usando outro CPF, sabia até da senha do celular que ele achava ser indecifrável. Mas ela não gritava, não fazia escândalos, não chorava. Não mais, porque ela não era mais a mulher vulnerável de anos atrás. Júlia estava armando algo maior, algo que faria Gabriel conhecer o gosto amargo da humilhação em pleno dia do próprio aniversário. E ela faria isso com classe diante dos amigos, sócios e da imprensa, como uma verdadeira dama ferida, mas nunca vencida. Pedro, o filho do casal, percebeu tudo há muito tempo. Não era bobo. Desde os seus 15 anos, percebia o comportamento do pai mudar drasticamente. Os abraços sumiram, os jantares em família se tornaram raros e os sorrisos sinceros de Júlia se tornaram cada vez mais raros. Ele nunca teve coragem de confrontar o pai diretamente, mas havia dito à mãe, tempos atrás, que ela não precisava mais fingir. Você não tem que continuar se apagando por causa dele, mãe, dissera em uma noite qualquer. Ela apenas sorriu, acariciou seu rosto e respondeu: tudo tem seu tempo, filho. O dele está chegando. Pedro não sabia o que ela pretendia, mas sabia que a mãe era muito mais forte do que todos imaginavam, inclusive o próprio Gabriel. Mais tarde, no escritório da casa, Gabriel estava ao telefone com Marcelo, seu melhor amigo e sócio em alguns investimentos arriscados. Falavam sobre ações, lucros e um contrato novo com investidores estrangeiros. Mas Gabriel parecia distraído. Entre uma frase e outra, ele ria sozinho ao lembrar das mensagens que trocara com Isadora na madrugada. Hoje ela vai me surpreender, pensou. Marcelo, atento, percebeu o tom diferente do amigo e comentou de forma irônica: só espero que a surpresa não venha da Júlia, porque aí, meu irmão, nem o dinheiro vai te salvar. Gabriel riu alto, com aquele riso sarcástico de quem acredita estar acima das consequências. A Júlia não tem coragem nem de levantar a voz, quanto mais me surpreender, respondeu, completamente seguro de que dominava todas as peças do tabuleiro. Na cozinha, Maria, a empregada que trabalhava com a família havia mais de 2 décadas,
Assistia silenciosamente à movimentação da casa. Já tinha visto muita coisa, inclusive algumas visitas suspeitas de Isadora nos dias em que Júlia saía para visitar a mãe. Maria gostava de Júlia como a uma filha e, embora nunca dissesse nada diretamente, deixava pequenos recados, conselhos velados e olhares que tentavam avisar a patroa de algo. Júlia, porém, sempre sorria em resposta, como se dissesse: "Eu sei de tudo." Naquela manhã, Maria observava Júlia preparar um envelope dourado, com algo dentro que ela não conseguia identificar. A patroa guardou o envelope dentro de uma caixa de veludo preto, trancou no cofre e disse: "Esse vai ser o verdadeiro presente de hoje." À medida que a tarde avançava, carros de luxo começaram a estacionar em frente à mansão. Convidados importantes, sócios, políticos, jornalistas. Era uma festa para impressionar, como Gabriel gostava. Muita ostentação, vinhos caríssimos, champanhe francesa, uma orquestra ao vivo e garçons treinados em hotéis internacionais. Júlia cumprimentava a todos com educação impecável, mas por dentro, cada minuto era como a contagem regressiva para um espetáculo que ela vinha ensaiando fazia meses. Pedro a observava de longe e, pela primeira vez, viu algo novo em sua mãe. Não era dor, nem resignação. Era poder. Gabriel surgiu entre os convidados como um rei entrando no salão. Distribuía sorrisos, apertos de mão, elogios falsos e abraços forçados. Júlia o observava à distância com uma taça de champanhe na mão, esperando o momento certo. Isadora não estava presente, como já era esperado. Gabriel havia combinado de vê-la depois, no flat, mas algo ainda o incomodava. Júlia estava calma demais. O tipo de calma que precede um furacão. Ele tentou se aproximar, fazer charme, encenar afeto, mas ela recuava com delicadeza e sorria como quem sabe de algo que o outro não sabe. E então, próximo das 9 da noite, com a orquestra tocando ao fundo e todos os convidados atentos ao corte do bolo, Júlia bateu a taça com uma colherzinha de prata e pediu a palavra. Todos se calaram. Gabriel, surpreso, riu, achando que seria mais uma homenagem ensaiada. Mas o que Júlia diria a seguir mudaria o rumo da vida dele para sempre. Antes de falar qualquer coisa, ela olhou diretamente nos olhos do marido e disse: "Gabriel, depois de tantos anos ao seu lado, eu preparei um presente que você jamais vai esquecer." O salão ficou em silêncio absoluto. Júlia ergueu a caixa de veludo preto, abriu lentamente e retirou o envelope dourado. Gabriel, naquele momento, perdeu o sorriso. E o público, sem entender, prendeu a respiração. O salão ainda estava mergulhado em um silêncio espesso, quando Júlia, com a postura ereta e um sorriso enigmático, começou a retirar do envelope um maço de documentos meticulosamente organizados. Os convidados se entreolhavam, sem entender se aquilo era parte de uma homenagem emocional ou de um discurso mais sério. Gabriel, por sua vez, já não conseguia mais manter o rosto impassível. Sua expressão endureceu como concreto fresco diante do inesperado. Júlia, em frente ao microfone, passou os olhos pelas dezenas de rostos conhecidos e, com a calma de quem ensaiou cada palavra por meses, começou. Todos conhecem Gabriel como o homem de negócios, o empresário brilhante, o investidor ousado. Mas hoje, neste dia especial, eu quero mostrar o Gabriel que conheci fora dos holofotes. O marido, o pai e o homem por trás da máscara. Os murmúrios começaram como um sussurro, aumentando à medida que o desconforto se espalhava pelo ambiente elegante. Ela então levantou uma folha diante de todos e leu, em voz firme, o primeiro de uma série de extratos bancários. Movimentações altíssimas de contas desconhecidas, em nome de terceiros, depósitos frequentes para um mesmo CPF e transações internacionais para uma empresa fantasma registrada no Panamá. As provas estavam ali, impressas com carimbos e datas.
Esse CPF pertence a Isadora, assistente do meu marido, e essas contas... Bom, descobri que não eram apenas financeiras. Eram emocionais, físicas, íntimas. Nesse momento, alguns convidados se levantaram, incrédulos, enquanto outros começaram a gravar discretamente com seus celulares. Gabriel avançou em direção à esposa, tentando interrompê-la, mas Júlia, com um simples gesto de mão, pediu que ele respeitasse seu tempo de fala. Pedro se levantou da mesa ao fundo, com os punhos cerrados, olhos marejados, e Maria, da porta da cozinha, deixava uma lágrima escorrer silenciosamente. Gabriel tentou recuperar o controle da situação, puxando o microfone com uma risada nervosa. Gente, acho que houve um mal-entendido aqui. Isso não é apropriado, Júlia. Você está passando dos limites. Mas ninguém mais o escutava com a mesma reverência de antes. A dúvida já havia sido plantada, e a semente da vergonha começava a germinar diante de seus olhos. Júlia então entregou um pendrive ao telão e, em segundos, imagens começaram a ser projetadas. Prints de conversas, selfies íntimas enviadas por Isadora, fotos do flat alugado, reservas em hotéis de luxo, até mesmo áudios vazados. Cada imagem era como um golpe seco na reputação impecável que Gabriel construiu por anos. O salão, antes deslumbrante e harmonioso, agora parecia um tribunal. E ele, o réu. Quando o vídeo chegou ao fim, Júlia olhou para os convidados, respirou fundo e disse: "Eu não conto isso por vingança. Conto porque cansei de proteger um homem que jamais me respeitou. Eu permaneci aqui por anos, acreditando que um dia ele voltaria a ser o Gabriel que me pediu em casamento com os olhos cheios de sonhos. Mas esse homem se perdeu. Ou talvez nunca tenha existido." Mas ela então desceu calmamente do palco improvisado e caminhou em direção à porta principal da casa, como se não tivesse mais nada a dizer. Os convidados constrangidos começavam a se levantar. Alguns se retiravam, outros olhavam para Gabriel como se estivessem diante de um estranho. Marcelo, que até então ria das mentiras do amigo, mantinha-se em silêncio absoluto, pálido. Isadora, do outro lado da cidade, recebeu as imagens antes mesmo que Gabriel a procurasse. Uma mensagem anônima chegou ao seu celular com o vídeo completo da revelação. Ela sabia que sua segurança estava ameaçada. Ligou para ele, mas Gabriel não atendeu. Tentou de novo, sem resposta. Sentia pela primeira vez o peso real de ter se envolvido com alguém casado, poderoso e agora vulnerável. Enquanto isso, Júlia estava no carro com Pedro ao volante. A mãe e o filho não trocaram palavras durante todo o trajeto, mas entre eles havia algo mais forte que o silêncio: cumplicidade. Ela sabia que ele a apoiava, e ele sabia que a mãe tinha acabado de fazer o impossível, derrubar um império com palavras. Na mansão, Gabriel trancou-se no escritório. O telefone não parava de tocar. Assessores, jornalistas, parentes distantes. O escândalo se espalhava nas redes sociais como fogo em mato seco. Em poucos minutos, hashtags com seu nome já estavam entre os assuntos mais comentados. A empresa, a reputação, os contratos, tudo estava ameaçado. Pela primeira vez, ele se via de frente com o fracasso. Não o financeiro, que ele sabia administrar, mas o emocional, o moral, o que não pode ser calculado em planilhas. Sentado na poltrona de couro, Gabriel via sua imagem no reflexo da janela e mal se reconhecia. O homem no vidro não parecia mais imbatível, parecia pequeno, sujo, ridículo. A noite seguiu como um pesadelo desperto. Júlia foi para o apartamento que havia alugado semanas antes, antecipando tudo. Com documentos, registros e planejamento meticuloso, ela já havia consultado advogados, transferido bens legalmente permitidos e garantido que, ao expor Gabriel, não se colocaria em desvantagem jurídica. Ela não era apenas uma esposa traída, era uma estrategista silenciosa. Isadora, por outro lado, começou a receber ameaças virtuais e julgamentos públicos.
Descobriram seu perfil, seus familiares, seu endereço. A fama que ela sonhou em conquistar ao lado de Gabriel agora se transformava em pesadelo. E pior, ele não atendia suas ligações. Marcelo, apesar de ser amigo íntimo de Gabriel, marcou um encontro com Júlia no dia seguinte. Ele queria entender o que havia acontecido, mas ao vê-la tão calma e firme, percebeu que não havia muito a entender. Havia, sim, muito a respeitar. Júlia não agiu no calor da emoção. Ela esperou, observou, colecionou provas. E quando o momento foi certo, agiu com precisão cirúrgica. Marcelo disse poucas palavras. Você destruiu ele. E Júlia respondeu. Não, ele se destruiu sozinho. Eu só tirei o pano de cima dos escombros. Marcelo sabia que ela estava certa e sentiu algo estranho, admiração. Enquanto isso, Gabriel, em sua sala escura e solitária, vasculhava freneticamente formas de controlar o estrago. Chamou assessores de crise, tentou manipular a narrativa, mas já era tarde. O vídeo estava por toda parte. E a confiança do mercado começava a ruir. Ele sabia que os conselhos administrativos estavam se reunindo sem ele. Sabia que acionistas estavam cogitando destituí-lo. E pior, sabia que Júlia havia se preparado tanto quanto ele jamais se preparou para nada. Ela venceu, e ele começava a entender o sabor amargo da própria soberba. Os dias que se seguiram ao escândalo foram um verdadeiro colapso na vida de Gabriel. Tudo o que ele construiu com tanto zelo e que sempre acreditou ser inabalável, começou a desmoronar como um castelo feito de cartas ao vento. A mídia não deu trégua. Programas de televisão, portais de notícias, perfis influentes nas redes sociais. Todos falavam sobre a queda do magnata farmacêutico traidor. Sua foto, antissímbolo de sucesso e respeito, agora ilustrava manchetes sensacionalistas. O marido infiel exposto em rede nacional pela própria esposa. Gabriel se refugiou na mansão que agora lhe parecia mais uma prisão de luxo do que um lar. O silêncio que antes significava poder, agora era um lembrete constante do abandono. Nenhum amigo apareceu, nenhum telefonema era amigável. A solidão passou a ser sua única companhia. Ele tentou contato com Júlia diversas vezes. Mensagens, áudios longos, até cartas manuscritas foram enviadas para o apartamento onde ela estava morando, mas nenhuma resposta veio. Júlia havia se silenciado com maestria, deixando Gabriel falando sozinho dentro do próprio eco. O orgulho dele impedia que admitisse sua culpa em voz alta, mas algo dentro de si começava a se despedaçar. Pela primeira vez em décadas, ele sentia vergonha, não pela traição em si, mas por ter sido desmascarado por aquela que ele julgava frágil, previsível, facilmente manipulável. O ego de Gabriel sofreu mais do que qualquer outra parte de sua vida. Ele começava a perceber que, no fundo, sempre subestimou Júlia. E isso, mais do que qualquer exposição pública, era o que doía. A empresa, por sua vez, mergulhava em uma crise silenciosa. As ações despencaram nas primeiras 72 horas após o vídeo viralizar. Os investidores exigiam posicionamento. Conselheiros pressionavam pela renúncia de Gabriel. Alguns clientes corporativos encerraram contratos de décadas por incompatibilidade de valores. Ele tentou dar entrevistas, se retratar em vídeos cuidadosamente roteirizados, mas cada tentativa soava artificial, forçada, falsa. O público não aceitava desculpas. A internet, cruel e imediata, transformou sua imagem em memes, piadas, sátiras. Isadora também desapareceu, depois de uma sequência de ataques nas redes e até ameaças presenciais no prédio onde morava. Ela foi embora da cidade sem avisar. Gabriel nem soube para onde. Marcelo, o único que ainda mantinha algum contato com ele, tentou abrir seus olhos em uma conversa dura e direta. Você destruiu tudo por vaidade, Gabriel. E não pense que foi só a Júlia quem te expôs. Foi você que se colocou nesse palco. Foi você que alimentou essa farsa.
Gabriel, ferido, ainda tentou argumentar, dizendo que todos os grandes homens têm suas fraquezas. Mas Marcelo cortou de imediato. Grandes homens assumem seus erros. Você só se escondeu atrás do seu dinheiro. Aquilo bateu fundo. Pela primeira vez, Gabriel não respondeu. Apenas olhou para o chão, imóvel, como um garoto pego em flagrante. O silêncio dele naquele momento dizia mais do que qualquer palavra. Dias depois, Gabriel tentou sair de casa para almoçar em um restaurante discreto, mas ao chegar foi recusado de maneira sutil. O gerente, educado, disse que não poderia recebê-lo no momento. Ele entendeu. Não era sobre reserva, era sobre reputação. As portas estavam se fechando. Na saída, foi abordado por um entregador de aplicativo que o reconheceu e fez questão de gritar na frente de todos: "Olha lá o fielzão, famoso sem vergonha!" Aquela cena, presenciada por dezenas de pessoas na rua, foi como uma faca enfiada no orgulho de Gabriel. Não era mais o homem respeitado, era o símbolo da vergonha nacional. E todos agora se sentiam no direito de apontar o dedo. Em casa, ele começou a caminhar pelos cômodos vazios da mansão como um fantasma. Cada ambiente carregava memórias de Júlia. A cozinha, onde ela preparava o café da manhã para Pedro quando ele era pequeno. A sala, onde riram juntos de filmes antigos. O jardim, onde ela chorou sozinha tantas vezes, e ele nem notou. Pela primeira vez, Gabriel enxergava tudo de forma diferente. Não como o dono do castelo, mas como o responsável por seu abandono. A mansão não era um lar. Nunca foi. Júlia havia feito daquele lugar algo habitável, caloroso, real. Sem ela, tudo era apenas cimento, vidro e móveis caros. Vazio. Gabriel começou a beber. À noite, misturava uísque com remédios para dormir. As noites eram longas, insuportáveis. Começou a sonhar com cenas do passado. O dia do casamento, o nascimento de Pedro, a primeira grande vitória da empresa. Em todos esses sonhos, Júlia estava presente, sorrindo. Quando acordava, o silêncio ao redor era cruel demais. Ele se perguntava como tudo havia escapado de suas mãos tão rapidamente. E por mais que tentasse culpar o mundo, os outros, a imprensa, o destino, havia uma única verdade inegável. Ele provocou tudo aquilo com as próprias escolhas. E agora precisava viver com as consequências. Um dia, ao abrir uma caixa antiga no depósito da casa, encontrou cartas e diários de Júlia. Ela escrevia em segredo, relatos de dor, de frustração, de amor que se transformava em cansaço. Gabriel leu tudo de uma vez, como quem tenta recuperar o tempo perdido em uma única respiração. Lá estavam registrados momentos em que ela pensou em ir embora, mas ficou por Pedro. Em que ela soube das traições, mas se calou por estratégia. Em que ela gritou sozinha no banheiro, mas saiu com um sorriso nos lábios. Aquilo dilacerou Gabriel de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. A força dela era algo que ele jamais conseguiu enxergar, e agora era tarde demais para reparar o dano. Certa noite, Gabriel se olhou no espelho do banheiro e mal se reconheceu. Os cabelos estavam bagunçados, os olhos vermelhos, a barba por fazer. Aquele não era o homem que estampava revistas. Era alguém quebrado, destruído e, curiosamente, humano. Pela primeira vez, sentiu uma compaixão por Júlia que jamais sentira antes. Não era dó, era arrependimento verdadeiro. Mas o arrependimento veio tarde. O mal estava feito. Ainda assim, algo dentro dele começou a mudar. Uma fagulha, uma mínima vontade de ser alguém diferente. De consertar, ainda que fosse impossível voltar ao que eram. Ele não sabia como, nem por onde começar. Mas naquele instante, entendeu. O tempo da arrogância havia terminado. Na manhã seguinte, à sua noite mais difícil, Gabriel foi surpreendido por uma visita inesperada à mansão. Maria, a empregada que havia pedido demissão dias após o escândalo. Vestindo roupas simples e carregando uma expressão carregada de compaixão e raiva contida, ela entrou pela porta dos fundos,
como sempre fez durante os anos em que serviu aquela casa. Gabriel ficou surpreso ao vê-la ali e, por um momento, sua voz sumiu. Eu vim buscar minhas coisas, mas também vim dizer uma coisa que guardei por muito tempo, disse ela, encarando-o com firmeza. Gabriel apenas assentiu, como quem se sentia pequeno demais para impedir o que estava por vir. Maria então começou a falar, com voz trêmula e cheia de lembranças antigas. Você acha que destruiu a Júlia com suas traições? Você nem imagina o que ela passou por sua causa. E não tô falando só da Isadora. Tem coisa que você nem sonha, Gabriel. Gabriel, ainda em estado de choque, ofereceu uma cadeira e pediu que ela continuasse. Maria respirou fundo, como quem reúne forças para abrir uma ferida enterrada por muito tempo. Há quase 20 anos, quando a Júlia perdeu o segundo bebê. Você lembra disso? Perguntou. Gabriel assentiu pensativo. Pois bem, você achava que foi um aborto espontâneo, algo natural, mas não foi. Ela perdeu aquele filho por causa do estresse, da solidão e de uma traição sua que ela descobriu naquela época com uma estagiária que você dizia nem notar. Ela chegou a pegar vocês dois no escritório. Eu vi. Ela saiu de lá branca como papel, dirigiu chorando e naquela mesma noite começou a ter sangramentos. Eu fui com ela para o hospital. E quando o médico disse que ela havia perdido o bebê, ela olhou para mim e disse, pelo menos agora ele não vai carregar esse peso. As palavras de Maria caíram sobre Gabriel como pedras. Ele tentou interromper, negar, balbuciar algo sobre não se lembrar de nada, mas Maria o cortou com um olhar duro. Você nunca percebeu porque nunca quis ver. Júlia sofreu calada por você mais do que qualquer mulher deveria sofrer. Eu vi ela limpando o próprio sangue do chão do banheiro para que Pedro não visse. Eu vi ela abraçada em travesseiros para conter os gritos de dor. E mesmo assim, ela sorria quando você entrava pela porta. Gabriel fechou os olhos, incapaz de conter a dor que se erguia por dentro como uma maré. Aquilo que Maria dizia desenterrava não só memórias, mas também a verdade cruel sobre quem ele realmente foi por todos esses anos. Um homem que confundiu controle com amor, que trocou cuidado por presença intermitente, que nunca enxergou a mulher incrível que teve ao lado. Depois que Maria foi embora, deixando um silêncio ainda mais ensurdecedor na casa, Gabriel subiu ao quarto de Júlia. Entrou lentamente, como se invadisse um templo sagrado. Tocou nos objetos com reverência, como se aquilo pudesse trazê-la de volta por um instante. Abriu a gaveta da cômoda e encontrou ali um álbum antigo, repleto de fotos que ele nem lembrava mais existirem. Viagens, aniversários, festas de Pedro e até momentos simples no sofá da sala. Havia um recorte de jornal colado com fita adesiva, com a manchete do dia em que Gabriel recebeu o prêmio de empresário do ano. E ao lado, com letra delicada, Júlia havia escrito: por trás de cada vitória dele existe uma batalha minha que ninguém vê. Gabriel não aguentou. Sentou-se na beirada da cama, abraçou o álbum contra o peito e chorou como não fazia desde a infância. Dias depois, enquanto mexia em documentos antigos na biblioteca da casa, Gabriel encontrou algo que mudaria completamente sua visão sobre o próprio casamento. Um envelope lacrado, com o nome de Júlia escrito em sua caligrafia firme e elegante. Dentro havia uma carta endereçada a Pedro, mas nunca enviada. Era um desabafo materno, um testamento emocional de uma mulher que carregou o mundo sozinha. Na carta, Júlia revelava que, durante os primeiros anos do casamento, Gabriel se envolveu com negócios escusos para manter a empresa viva. E para protegê-lo de um processo que poderia destruí-lo, ela assumiu a culpa por uma fraude contábil e assinou documentos que a colocaram sob risco jurídico. Se um dia você descobrir isso, filho, saiba que fiz por amor, não ao dinheiro, mas ao seu pai. Eu acreditava que ele ainda podia ser salvo. Talvez eu tenha errado, mas tentei. Gabriel mal conseguia respirar enquanto lia aquilo. A culpa,
que até então se misturava com raiva, assumiu agora uma forma insuportável. Ele percebeu que sua trajetória de sucesso não fora apenas construída com o próprio esforço, mas sustentada pela generosidade silenciosa de uma mulher que se apagou pouco a pouco para manter a imagem dele intacta. Gabriel, pela primeira vez, se sentiu verdadeiramente pequeno. Não por causa do escândalo público, nem pelas perdas financeiras, mas por tudo o que jamais valorizou. Júlia era mais do que sua esposa. Ela era seu alicerce, sua parceira, sua salvadora. E ele a tratou como descartável. E agora ela havia partido, levando com ela o último resquício de humanidade que ainda existia naquela casa fria e vazia. Movido por uma mistura de dor, arrependimento e uma necessidade urgente de reparar o que destruiu, Gabriel decidiu sair de casa. Não para fugir, mas para buscar Júlia. Ele precisava vê-la, mesmo que fosse para ouvir dela que já era tarde demais. Ligou para Marcelo. Pediu o endereço do apartamento novo. Marcelo, relutante, passou. Não vá achando que ela vai te perdoar, disse. Eu sei, respondeu Gabriel, mas ela merece pelo menos ouvir que eu entendi. Vestiu-se com simplicidade, sem o blazer caro, sem o perfume importado. Pela primeira vez em muito tempo, Gabriel parecia humano, vulnerável. E isso, por incrível que pareça, o fazia sentir-se mais limpo do que qualquer terno de grife jamais conseguiu. Ao chegar no prédio, viu Pedro saindo com alguns livros debaixo do braço. O jovem o encarou com frieza e antes que Gabriel pudesse dizer qualquer coisa, Pedro falou. Ela está bem, mas você ainda é o último nome que ela quer ouvir. Gabriel assentiu, cabisbaixo. Eu só quero pedir desculpas, filho. Pedro respirou fundo. Você quer mesmo fazer alguma diferença agora? Então para de falar e muda, de verdade, porque palavras ela já ouviu demais. Sem mais palavras, Pedro entrou em um carro e partiu, deixando Gabriel parado diante da portaria, encarando seu reflexo na porta de vidro. Aquele momento foi um divisor. Ele não seria perdoado tão cedo, mas aquilo não o impedia de começar. O passado havia sido revelado, o estrago estava exposto. Agora só restava a reconstrução, e essa, ele sabia, seria a parte mais difícil de todas. Gabriel passou os dias seguintes mergulhado em silêncio, isolado de todos, tentando assimilar a avalanche de verdades que o atropelara. Ele já não se via mais como a figura imponente e autoritária que costumava encenar nos escritórios envidraçados da empresa ou nas festas de elite que frequentava. Agora, em frente ao espelho, enxergava apenas um homem derrotado, com a alma machucada e a consciência em frangalhos. Apesar disso, uma semente havia sido plantada. A vontade sincera, mesmo que tardia, de tentar fazer algo certo. Não para reconquistar Júlia, pois ele sabia que isso talvez nunca fosse possível, mas para, ao menos, sair do fundo do poço como alguém digno de um último olhar de respeito. Foi nesse estado de espírito que ele recebeu a ligação que mudaria o rumo de tudo. O conselho administrativo de sua empresa o convocava para uma reunião extraordinária de emergência com apenas um item na pauta: sua permanência como CEO. Sentado na cabeceira da longa mesa de madeira nobre, diante de conselheiros que já não o tratavam com reverência, Gabriel escutava cada palavra como se fossem tiros de advertência. Os números da empresa continuavam despencando, e a imagem pública da marca estava gravemente comprometida. Um dos diretores foi direto ao ponto. A única maneira de estancar essa sangria é a sua renúncia imediata. O mercado não confia mais em você, Gabriel. Por um segundo, ele pensou em reagir, em bradar sobre tudo que construiu, sobre sua trajetória, sobre como aquela empresa levava seu nome. Mas então lembrou-se da carta de Júlia, da dor silenciosa de Maria, do olhar cortante de Pedro. E, surpreendendo a todos, levantou-se lentamente.
Retirou o crachá de executivo do paletó e o depositou sobre a mesa. Então está feito. A empresa precisa respirar sem mim. O silêncio que se instalou no ambiente foi o primeiro sinal de que algo estava realmente mudando dentro dele. Na saída do prédio, uma chuva fina caía sobre a cidade cinzenta. Gabriel caminhou sem guarda-chuva, de cabeça erguida, sem se importar com os olhares de repórteres ou curiosos. Pela primeira vez, não fugiu das perguntas, nem se escondeu atrás de notas oficiais. Simplesmente caminhou. Chegou em casa completamente molhado, tirou o paletó encharcado e sentou-se no sofá, observando o celular vibrar sem parar com notificações. Mas nenhuma era de Júlia. Isso, de certa forma, o mantinha no chão. Ele sabia que sua jornada de redenção ainda era solitária e teria que ser construída não com palavras, mas com ações concretas. Naquele momento, percebeu que tinha duas opções diante de si: desaparecer completamente da vida que construiu ou começar a reconstruir o que ainda podia, por menor que fosse. E decidiu tentar o segundo caminho. Na manhã seguinte, Gabriel fez algo que não fazia havia anos. Visitou um abrigo infantil financiado por sua empresa. Durante anos, esse lugar havia sido apenas mais um projeto beneficente usado para melhorar sua imagem pública. Ele nunca havia se importado de verdade com as crianças, com as histórias por trás de cada olhar triste, cada necessidade ignorada. Mas agora, ao entrar naquele prédio simples, com as paredes riscadas e o cheiro de sopa no ar, sentiu-se invadido por uma humildade esmagadora. Uma menina de no máximo 6 anos o abraçou pelas pernas e disse: "Você é o moço da foto na parede? Minha professora disse que você é rico." Gabriel sorriu com tristeza e respondeu: "Fui. Agora eu estou tentando ser uma pessoa melhor." A frase saiu sem que ele planejasse, e ali, naquela sala pequena com brinquedos quebrados e olhares esperançosos, algo dentro dele começou a se curar. Depois da visita, decidiu vender o flat onde mantinha Isadora escondida. Embora ela já tivesse desaparecido da cidade, o lugar ainda representava tudo o que ele queria enterrar: vaidade, ego, mentira. Colocou o imóvel à venda e doou todo o valor ao abrigo que visitara. Não publicou nada, não fez marketing disso. Apenas assinou os papéis e foi embora. Também começou a buscar discretamente ajuda terapêutica. Durante anos, havia zombado da ideia de sentar no divã e chorar as pitangas, como costumava dizer com desprezo. Mas agora, ali, diante de uma psicóloga que o olhava com neutralidade, começou a abrir lentamente as caixas que havia trancado por décadas. Falou do pai ausente, do medo de parecer fraco, do orgulho, da forma como confundiu poder com afeto. Foi doloroso, mas era necessário. Mesmo com todos esses gestos, Gabriel sabia que faltava o principal: olhar Júlia nos olhos e pedir perdão com verdade. Mas como fazer isso sem parecer interesseiro, manipulador, desesperado? Foi então que teve uma ideia: escrever uma carta, mas não como forma de reconquistar ou convencer, e sim como uma entrega. Sentou-se à mesa do escritório vazio, com folhas em branco e uma caneta comum. Nenhum papel timbrado, nenhum assistente por perto. Apenas ele e a sinceridade que por tantos anos evitou. Escreveu sobre tudo, sobre o passado, o filho perdido, os erros, as traições, o quanto Júlia foi mais do que uma esposa. Foi o espelho que ele se recusou a enxergar. Terminou a carta com a frase: "Se eu ainda merecer um último olhar seu, que ele seja de compaixão. Se não, que você siga em paz, sabendo que finalmente entendi." Dobrou a carta e guardou em um envelope simples. No dia seguinte, Gabriel foi até o prédio onde Júlia estava morando. Não subiu. Entregou o envelope à portaria, pediu que fosse entregue em mãos e foi embora sem esperar resposta. Caminhou pela cidade como um anônimo. Já não usava roupas caras, nem ostentava seguranças ou carros blindados. Ele era apenas Gabriel. E, curiosamente, sentia-se mais leve do que nunca.
No meio do caminho, encontrou um senhor vendendo balas no semáforo. Tirou uma nota da carteira e estendeu ao homem, que agradeceu com um sorriso. Gabriel respondeu: "Foi minha esposa quem me ensinou a olhar para o outro. Pena que só agora eu entendi." O senhor sorriu e respondeu: "Mas pelo menos entendeu, filho. Tem gente que morre cego." Aquela frase ecoou na mente de Gabriel por muito tempo. Naquela mesma noite, Júlia leu a carta. Estava sentada em sua nova sala, ao lado de Pedro, que respeitou seu silêncio e não perguntou nada. As mãos dela tremiam ao abrir o envelope. Leu cada palavra devagar, parando algumas vezes para respirar. Chorou em silêncio, com lágrimas pesadas. Não porque quisesse perdoar, mas porque finalmente sentia que o peso que carregou sozinha por tanto tempo agora era, enfim, reconhecido. Guardou a carta em uma caixa, junto dos diários antigos. Não respondeu, mas dentro de si sabia que algo havia mudado. Gabriel não era mais o mesmo homem. E isso, por si só, já era uma espécie de justiça. Mas no dia seguinte, um novo desafio surgiu. O nome de Gabriel começou a circular em um inquérito criminal relacionado a práticas financeiras ilegais da antiga empresa. Embora ele já tivesse saído do cargo, muitos contratos assinados sob sua gestão estavam sendo auditados. E um deles, em especial, envolvia documentos que Júlia havia assinado no passado. Agora, mesmo após tudo que ele tentou fazer, Júlia corria o risco de ser envolvida num processo judicial. Gabriel, então, se viu diante do maior dilema de sua vida. Ou se entregava totalmente para proteger Júlia, assumindo todos os atos e abrindo mão do resto da fortuna, ou deixava que ela enfrentasse as consequências junto com ele. E foi neste exato momento que Gabriel percebeu. Seu momento de maior conflito havia chegado. E a escolha, dessa vez, não era sobre sua imagem, era sobre amor. Gabriel passou a madrugada em claro, diante de uma decisão que poderia selar de vez seu destino. Sabia que, se assumisse total responsabilidade pelas fraudes que haviam sido cometidas no início da empresa, algumas das quais ele nem lembrava mais com clareza, abriria mão do pouco que ainda lhe restava: o patrimônio pessoal, os contatos políticos e até mesmo a liberdade. Por outro lado, se mantivesse em silêncio, permitiria que Júlia, mesmo após tudo, fosse chamada para depor em um processo do qual ela não fazia mais parte há anos, apenas por ter assinado documentos por amor e confiança. A balança era cruel. O mundo que Gabriel sempre manipulou com facilidade agora o empurrava contra a parede, forçando-o a revelar quem ele realmente era quando não havia mais como escapar. E naquele instante, ao ver o nome de Júlia sendo citado no noticiário como possível envolvida, ele não hesitou. Ligou para seu advogado e disse: "Marque com o Ministério Público. Eu vou falar. Vou entregar tudo." A confissão pública foi transmitida ao vivo, em uma coletiva de imprensa lotada. Gabriel surgiu com uma expressão pesada, envelhecida, sem o brilho no olhar que costumava ostentar. Com uma voz firme, mas embargada, assumiu integralmente a responsabilidade pelos contratos adulterados, pelas assinaturas forjadas, pelas negociações ilícitas com representantes estrangeiros e pelas manipulações contábeis que mantiveram a empresa em pé durante os primeiros 5 anos. A senhora Júlia Alcântara não tinha conhecimento das implicações jurídicas do que assinava. Eu manipulei a situação. Fui covarde, prepotente e inconsequente. E agora estou disposto a arcar com todas as consequências. O país inteiro assistiu estarrecido. Pela primeira vez, um homem poderoso da elite empresarial caía não por pressão externa, mas por vontade própria. E mais do que isso, para proteger alguém. A repercussão foi imediata. Alguns duvidaram de sua motivação, achando que era apenas uma estratégia para recuperar simpatia pública. Outros, porém, enxergaram verdade em seus olhos, principalmente aqueles que conheciam Júlia. A justiça não tardou em agir.
2 dias depois da confissão, Gabriel foi intimado oficialmente para depor em caráter de urgência, com possibilidade real de prisão preventiva. Em casa, ele arrumou uma pequena mala, guardou documentos pessoais e saiu sem cerimônia. Ao atravessar o portão da mansão pela última vez, olhou para trás com um misto de alívio e dor. Aquele lugar, que antes era símbolo de glória, agora era apenas uma casca vazia de tudo o que ele havia perdido. E talvez nunca mais fosse capaz de recuperar. No tribunal, Gabriel se manteve calmo durante as horas de depoimento. Falou com clareza sobre os desvios, entregou nomes de cúmplices antigos, apresentou registros que até então ninguém conhecia. Não tentou se justificar, tampouco culpou terceiros. Apenas assumiu. Sua postura surpreendeu até os promotores mais experientes. A juíza responsável pelo caso suspendeu a sessão com olhos marejados, algo raríssimo naquele ambiente duro e indiferente. Enquanto aguardava a decisão sobre a prisão, Gabriel foi levado a uma sala reservada. Sentado ali, sozinho, com um guarda na porta e nenhuma certeza sobre o futuro, ele pensou em Júlia. Não se perguntava mais se ela o perdoaria. Apenas desejava que, em algum nível, ela soubesse que ele finalmente fizera o que era certo. Não por ela, mas por quem ela merecia que ele tivesse sido desde o início. Do lado de fora, Júlia acompanhava tudo com um silêncio atento. Não comentou com Pedro, nem com amigos próximos. Limitou-se a assistir, com um copo de chá entre as mãos trêmulas, enquanto a televisão mostrava imagens de Gabriel sendo conduzido por seguranças do tribunal. Era estranho vê-lo assim, tão pequeno, tão longe do homem arrogante que ela conheceu. E ainda assim, havia algo novo em seus olhos. Algo que a fazia prender a respiração. Ela não sabia se aquilo era redenção, arrependimento ou apenas cansaço. Mas pela primeira vez, sentiu que aquele homem estava, de fato, tentando ser alguém melhor. Isso não apagava os anos de dor, mas começava a cicatrizar uma ferida que até então sangrava em silêncio. Poucos dias depois, a decisão chegou. Gabriel não seria preso de imediato, mas responderia em liberdade mediante o cumprimento de uma série de condições severas. Seus bens pessoais estavam bloqueados. Ele seria obrigado a prestar serviços comunitários diários e não poderia deixar a cidade sem autorização judicial. A mansão seria vendida em leilão, contas congeladas, passaporte retido. Para todos os efeitos, Gabriel havia deixado de ser um milionário e agora era apenas mais um cidadão enfrentando a justiça. Mesmo assim, sentiu um alívio estranho. A queda havia sido dura, pública, humilhante, mas também libertadora. Pela primeira vez, não precisava mais sustentar uma imagem. Podia, finalmente, viver como homem comum. E talvez recomeçar. A imprensa tentou extrair declarações de Júlia, mas ela se manteve firme em seu silêncio. Apenas uma vez, ao ser abordada por um repórter na saída de um supermercado, respondeu com poucas palavras. O Gabriel que vocês conheceram não existe mais. O que vai surgir a partir disso, nem eu sei. Mas ele está tentando. A frase repercutiu com força nas redes sociais. Muitos passaram a enxergar a história não apenas como uma queda, mas como uma possível reconstrução. As redes se dividiram. Alguns pediam justiça exemplar, outros começavam a torcer por sua mudança. Mas para Gabriel, isso já não importava. Ele não buscava mais aplausos, buscava paz, e isso só viria de dentro. Certo dia, enquanto varria a calçada de um abrigo social, onde agora prestava serviços diários, um garoto de rua se aproximou e perguntou: "Você é o cara da TV?" Gabriel olhou para ele, sorriu com leveza e disse: "Sou sim, mas estou tentando deixar de ser." O menino ficou em silêncio por alguns segundos e depois perguntou: "Você fez coisa errada?" Gabriel respondeu: "Fiz. E agora estou tentando acertar." O menino então disse: "Todo mundo erra, só que tem gente que finge que não. Você não está fingindo."
Aquela frase, dita por uma criança que vivia à margem de tudo, teve mais impacto em Gabriel do que qualquer julgamento jurídico. Ele sorriu, e pela primeira vez em muitos anos, aquele sorriso era sincero. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Uma noite, ao chegar em casa depois de mais um dia de trabalho no abrigo, Gabriel encontrou um envelope embaixo da porta. Era uma carta de Júlia. O coração disparou. Sentou-se lentamente, abriu o envelope e leu. Não era uma declaração de amor. Não era um convite para voltar. Era uma carta sóbria, honesta, firme. Nela, Júlia dizia que havia acompanhado cada passo da confissão dele, que tinha visto a entrevista, a audiência, a renúncia, e que, apesar de tudo, estava orgulhosa da decisão que ele tomou para protegê-la. Não te amo mais como antes, Gabriel, mas te respeito agora como nunca respeitei. E talvez isso seja até mais importante. No final da carta, ela deixava apenas um convite. Se um dia quiser conversar como dois adultos, sem mágoas, estarei no mesmo lugar de sempre. Mas venha sem desculpas. Apenas com verdade. Gabriel fechou os olhos. Sabia que não seria fácil. Mas pela primeira vez, havia esperança. Os dias passaram com uma lentidão cortante, como se o tempo testasse a paciência e o compromisso de Gabriel com essa nova versão de si mesmo. Ele acordava cedo, todos os dias, não por obrigação, mas por convicção. Vestia roupas simples, calçava os mesmos sapatos que havia comprado em um brechó do centro e saía em silêncio para cumprir suas horas de serviço comunitário. Limpava banheiros, carregava caixas de mantimentos, varria corredores e recolhia restos de comida, como qualquer outro voluntário. Já não havia câmeras, nem aplausos, nem assessores preparando sua imagem. Havia apenas a realidade nua, dura, suja. E, surpreendentemente, ali ele começou a encontrar algo que nunca experimentou nos salões de luxo: dignidade. Cada suor derramado era uma linha a mais na carta de arrependimento que ele escrevia, não com palavras, mas com atitudes. Os coordenadores do abrigo onde ele prestava serviço notaram sua dedicação. No início, desconfiados, tratavam Gabriel com a frieza que se reserva aos que caíram em desgraça. Mas com o tempo, viram algo autêntico em seus gestos. Ele era o último a sair, o primeiro a chegar, e começou a se envolver nas histórias das pessoas que frequentavam aquele espaço. Uma senhora idosa que dormia no chão com uma filha deficiente, um ex-presidiário tentando recuperar a guarda do filho, um jovem que foi expulso de casa por ser quem era. Gabriel os escutava com atenção, sem julgamentos, e em muitos momentos chorava junto, calado. Pela primeira vez, sentia o peso real da palavra empatia e se perguntava como passou tantos anos sem isso. Em uma tarde chuvosa, Gabriel ajudava um rapaz a montar uma estante para os livros do abrigo. O jovem, chamado Antônio, havia sido dependente químico por quase uma década e agora lutava para manter a sobriedade. Durante a montagem, ele virou para Gabriel e disse: "A diferença entre a gente é que eu afundei na rua e você afundou no luxo, mas afundou igual." A frase ficou ecoando na cabeça de Gabriel pelo resto da semana. Ele percebeu que a queda não escolhe aparência, conta bancária ou posição social. O fundo do poço tem várias formas e a única coisa que importa é o que se faz depois de chegar lá. Motivado por isso, Gabriel começou a fazer algo que nunca fez em toda a sua carreira: ouvir. Não apenas escutar, ouvir de verdade. Ouvir para entender, não para responder. A cada novo dia, ele se distanciava mais da imagem que construiu por décadas. Começou a estudar à noite, frequentando um pequeno grupo de leitura em uma biblioteca pública. Lá mergulhou em autores que falavam de moral, ética, espiritualidade e transformação. Leu obras que antes teria considerado perda de tempo, mas que agora pareciam escritas especialmente para ele. Em uma das reuniões, teve a coragem de se apresentar com uma frase que surpreendeu a todos:
Meu nome é Gabriel e eu estou tentando aprender a ser um ser humano decente. Alguns riram, outros o cumprimentaram. Mas todos entenderam que ele estava ali por algo maior do que perdão. Ele queria reconexão com o mundo real. Pedro, seu filho, observava de longe cada passo dessa nova jornada. Ainda não tinha procurado o pai e guardava mágoas profundas, mas acompanhava em silêncio as notícias, os relatos de voluntários, as fotos anônimas que vez ou outra surgiam nas redes, imagens de Gabriel sentado no chão, comendo com moradores de rua, limpando sujeiras ou ajudando idosos. Em uma dessas fotos, Pedro leu um comentário. Esse homem errou, mas está tentando, e isso é raro nesse mundo. Aquilo mexeu com ele. Pela primeira vez, sentiu que talvez o pai não estivesse fingindo. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, Gabriel estivesse sendo sincero. Não com os outros, mas consigo mesmo. Pedro não respondeu a esse sentimento de imediato, mas plantou no peito uma dúvida que não sentia há anos. Será que ainda existe algo resgatável nele? Júlia, por sua vez, mantinha-se firme em sua escolha de seguir em frente. Reorganizou a vida, retomou antigos projetos, envolveu-se com causas sociais e, principalmente, reconstruiu sua autoestima. Ela havia deixado de ser apenas a mulher de Gabriel para se tornar dona do próprio nome. Mesmo assim, em momentos silenciosos, lembrava-se das palavras da última carta dele. Não havia promessas. Não havia pedidos, havia apenas confissão e entrega. E isso, de certa forma, curou partes de sua alma que ela achava irrecuperáveis. Não era amor o que restava, era algo mais difícil de conquistar. Respeito. E embora não tivesse intenção de reatar o casamento, pensava, vez ou outra, em ver Gabriel como ele era agora. Mas não por saudade. Apenas para encerrar o ciclo com maturidade. Num domingo ensolarado, enquanto Gabriel varria a entrada do abrigo, foi surpreendido por uma visita inesperada. Marcelo, seu antigo amigo. A figura elegante, ainda de terno e sapatos brilhantes, parecia deslocada naquele cenário modesto. Mas seus olhos estavam cheios de algo que Gabriel não via desde a juventude. Sinceridade. Vim porque precisava ver com meus próprios olhos se o que dizem é verdade, disse. Gabriel sorriu e respondeu. Você está vendo, não tá? Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos, depois tirou do bolso um envelope. Esse dinheiro não é para você, é para esse lugar. E é a primeira vez que faço uma doação sem querer aparecer. Você me inspirou a isso, acredita? Gabriel sorriu novamente, mas não respondeu. Apenas agradeceu com um abraço silencioso. A transformação não estava apenas dentro dele. Ela começava a se espalhar. Na semana seguinte, Gabriel foi convidado pela diretoria do abrigo a participar de uma reunião especial. Pensou que seria advertido por algo, mas foi surpreendido com uma proposta: tornar-se coordenador de um novo programa de reintegração para ex-executivos em situação de crise. A ideia era simples, mas ousada: usar sua experiência para ajudar outros empresários e profissionais de alto escalão que, como ele, caíram em desgraça e precisavam de uma nova chance. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Aquilo era mais do que um trabalho. Era uma missão. Aceitou com os olhos marejados. Pela primeira vez, sentia que poderia usar seu passado para algo útil. Não para enriquecer, mas para redimir. No fim daquela semana, enquanto organizava papéis em sua nova função, Gabriel encontrou um pequeno bilhete colado em sua mesa. Era de Pedro. Não havia assinatura, mas ele reconheceu a letra imediatamente. O bilhete dizia: "Você está indo pelo caminho certo. Não pare agora." Gabriel segurou o papel como se fosse um troféu. Aquilo, vindo do filho que ele quase perdeu, significava mais do que qualquer medalha ou prêmio que já recebera. Era o início de uma reconstrução familiar, ainda frágil, mas possível. E era tudo o que ele precisava para continuar. O vento soprava leve naquela manhã de outono, enquanto Gabriel caminhava pelas ruas do centro da cidade.
Seus passos já não eram apressados como antes, nem impulsionados por vaidade ou necessidade de controle. Eram passos firmes, conscientes, de alguém que havia aceitado o que perdeu, aprendido com a dor e entendido que o que mais importava na vida não era o que se conquista, mas o que se constrói por dentro. Ele já não carregava o peso de ser um milionário. Sua roupa era simples, seu relógio barato, seus olhos mais claros, como se, depois de tanta escuridão, finalmente enxergassem o mundo com um novo tipo de luz. Na mão, levava uma pequena caixa embrulhada com fita azul e, no coração, a dúvida sobre o que encontraria dali a poucos minutos. Júlia havia aceitado encontrá-lo, não em um restaurante caro, nem em um local simbólico. Ela pediu para se verem no mesmo banco de praça onde, 25 anos antes, trocaram o primeiro beijo. Gabriel chegou antes da hora e sentou-se no banco de madeira envelhecido, onde tantos casais deixavam seus nomes gravados a canivete. O local estava quase vazio. O som das folhas secas arrastadas pelo vento e o canto tímido de pássaros completavam a trilha sonora de um reencontro que ele jamais imaginou que teria. Quando Júlia apareceu do outro lado da calçada, o coração de Gabriel disparou como se ele fosse um adolescente. Ela usava um vestido simples, o cabelo preso em um coque delicado, e carregava no rosto a mesma elegância silenciosa que sempre a caracterizou. Mas agora havia algo diferente, um brilho nos olhos que não era mais de dor nem de saudade. Era um brilho de paz. Ela se aproximou devagar e, quando sentou ao lado dele, os dois permaneceram alguns segundos em silêncio, respirando juntos a mesma história que os havia separado. "Obrigada por vir", Gabriel disse, com a voz firme, mas embargada pela emoção contida. Júlia apenas assentiu, observando as mãos dele, que descansavam sobre a caixa embrulhada. "Eu não vim para pedir desculpas de novo. Já fiz isso, e sei que desculpa não apaga o que passou", ele continuou. "Eu só queria te agradecer por tudo, por ter segurado as pontas quando eu fui fraco, por ter cuidado do nosso filho quando eu cuidava só da minha imagem, por ter me deixado cair quando era preciso." Júlia sorriu com leveza, sem ironia. "Você caiu sim, mas escolheu levantar. E isso eu respeito." Pela primeira vez em muito tempo, os dois se olharam como iguais, sem mágoa, sem dívida, apenas com a maturidade que a dor compartida traz. Gabriel então entregou a caixinha para ela. Júlia a abriu com delicadeza e encontrou dentro uma pequena moldura de madeira com uma fotografia antiga. Os dois, jovens, abraçados, sentados naquele mesmo banco. E abaixo da foto uma frase escrita à mão por Gabriel. "Demorei a entender, mas hoje sei que o amor não é sobre conquistas, é sobre presença." Júlia apertou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez em muitos anos, deixou uma lágrima escapar. Não uma lágrima de tristeza, mas de reconhecimento. "Eu amei você de verdade, Gabriel. E por muito tempo esperei que você voltasse. Mas hoje eu amo a mulher que eu me tornei depois da sua ausência." Gabriel assentiu, com os olhos também marejados. "E eu finalmente amo o homem que aprendi a ser depois da sua coragem em me deixar." Ambos sabiam que aquele encontro não era um recomeço romântico. Era o encerramento digno de uma história marcada por erros, mas que não precisava terminar em ódio. Gabriel não pediu mais nada. Não tentou convencer Júlia a voltar. Não prometeu mudanças, porque ela já havia visto as mudanças com os próprios olhos. Eles ficaram ali, lado a lado, conversando por quase uma hora. Riram de algumas lembranças, falaram sobre Pedro, sobre o abrigo, sobre como a vida era imprevisível. Quando Júlia se levantou para ir embora, Gabriel não tentou detê-la. Apenas ficou de pé, agradeceu mais uma vez e observou enquanto ela caminhava até o carro. Antes de entrar, ela se virou e disse: "Você não é mais o homem com quem me casei. Mas hoje, talvez seja o homem com quem eu teria aceitado tomar um café." E sorriu.
Um sorriso leve, libertador. Na semana seguinte, Gabriel recebeu uma ligação que o emocionou profundamente. Pedro queria jantar com ele. Não em um restaurante caro, nem em um local simbólico. Em sua casa simples, onde cozinhava sozinho. Quando Pedro chegou, trazia em mãos uma sacola com ingredientes e disse: "Hoje a gente vai fazer juntos." Foi a noite mais significativa que Gabriel viveu desde sua queda. Os dois cozinharam, comeram, riram, falaram do passado sem evitar assuntos difíceis. Pedro contou sobre os traumas que carregava e sobre o medo de repetir os erros do pai. Gabriel, por sua vez, admitiu sua culpa e deixou claro que passaria o resto da vida tentando ser digno da confiança que um dia perdeu. Ao final do jantar, Pedro se levantou, olhou o pai nos olhos e disse: "Eu não te perdoei por completo, mas estou tentando, e já não te odeio mais." Aquilo, para Gabriel, foi tudo. Meses se passaram. A empresa onde Gabriel trabalhou durante décadas foi vendida para um grupo estrangeiro. Ele não participou da negociação, nem recebeu um centavo, mas a verdade é que isso já não o importava. Agora, dedicava-se integralmente ao projeto de reintegração que havia ajudado a criar. Ex-executivos, empresários em crise, homens que antes carregavam o mesmo olhar arrogante que ele teve um dia, agora sentavam com ele em rodas de conversa e aprendiam, pouco a pouco, a se reconstruir. "Só quem cai sabe a dor de levantar", ele dizia. Tornou-se uma referência em recomeços. E curiosamente mais respeitado agora do que em seus anos de riqueza. Porque agora era de verdade. Certo dia, ao caminhar pelo mesmo parque onde reencontrou Júlia, Gabriel viu ao longe uma mulher sentada sozinha, lendo um livro. Era ela. Estava serena, linda, concentrada. Ele não se aproximou. Apenas observou de longe, com um sorriso calmo. Sabia que não precisava mais pedir nada. O fato de ela estar ali, bem, em paz, era a maior recompensa que poderia receber. Deu meia volta e seguiu seu caminho, sentindo que, enfim, sua alma estava leve. O homem que destruiu tudo com egoísmo agora caminhava pelas ruas como um símbolo de humildade. E, por ironia do destino, finalmente era quem sempre fingiu ser: um homem bom. Na última cena, Gabriel caminha até o abrigo social com um novo grupo de voluntários. Ao fundo, Pedro aparece, desta vez ao lado dele, com crachá no peito. Ambos dão risada de algo banal, como pai e filho que se reencontram depois de muito tempo. A câmera se afasta lentamente, mostrando o letreiro da instituição com o nome recém-alterado: Projeto Júlia, Recomeços Reais. E então, em silêncio, o público entende. Gabriel jamais reconquistou a mulher que perdeu, mas se tornou digno do nome que ela carregava. E para ele, isso bastava. Porque, no fim das contas, o verdadeiro final feliz não é reconquistar o que se perdeu. É se tornar alguém que nunca mais permita perder o essencial.